galera que me acompanha, tudo beleza com vocês? Bem, nesse vídeo eu vou explicar passo a passo de como faz essa boca, como faz uma boca realista com materiais simples. Então fica ligadinho até o fim do vídeo que você vai aprender da maneira mais simples de como faz. Então vamos para a vinheta. Bem, gente, esse então é o segundo vídeo do quadro Elementos do Corpo. Eu decidi trazer nada mais, nada menos do que um tutorial de boca, porque eu vejo que é uma coisa que vocês têm bastante dificuldade, só que é uma coisa muito simples. Então eu trouxe o tutorial da forma mais sucinta e detalhada possível, e se foi útil para você, se você aprendeu realmente como faz, se inscreva no canal que terá mais tutoriais como isso. Eu pretendo trazer de cabelo, de mão, de orelha, enfim, de várias partes do corpo. Então é isso, vamos pro vídeo. E aí galera, tudo beleza? Bem, antes de começarmos o desenho, vamos para os materiais. Você vai precisar de uma borracha dessa de ponta fina. Se você não tiver dessa, o que você pode fazer? Você pega uma borracha dessa mesmo e corta um pedaço para ficar uma parte mais fina, porque boca, por exemplo, a gente vai precisar de dar muito detalhe com borracha. Eu também vou utilizar um lápis borracha, esses que apaga a caneta, sabe? Mas no caso eu vou usar por conta da ponta fina. Esfuminho. Vou utilizar esse aqui, tá até despedaçado. E lápis que eu irei usar nesse tutorial vai ser o lápis H da Faber-Castell, o 6B da Faber-Castell e o 8B da Koh-i-Noor. E também eu vou usar uma caneta em gel para dar os pontos luminosos. Se você não tiver uma caneta em gel, o que você pode fazer? Você pode usar corretivo, que eu tenho certeza que você tem em casa. E apontador. Bem, então vamos lá, o esboço já está pronto. Se você não sabe como fazer esboço, tem dúvida, tem um vídeo super fácil que inclusive eu fiz nesse método, que eu vou estar deixando aqui no card. Bem, então eu já risquei aqui previamente a nossa boca, e o que a gente vai fazer primeiramente vai ser o lábio superior. Então o primeiro passo vai ser apagar o esboço. Beleza, gente, já está pronto aqui, apaguei o lábio superior. É importante apagar para não ficar aquele desenho carregado de grafite. Tá, então o que a gente vai fazer primeiramente? A gente vai preencher totalmente o lábio com as tonalidades do grafite. Então o esquema será, a sombra maior será aqui na parte inferior do lábio e vai subir aqui com degradê. Então a gente vai fazer em todo o lábio. Bem galera, então eu acabei aqui a primeira base do lábio superior, eu utilizei o lápis H. Então o que eu fiz? Eu passei aqui nos pontos de sombra, que é mais nessa parte inferior dele, e esfumei. E eu fiz essas ranhuras aqui, porque no lábio, principalmente esse daqui que vai tá com batom na imagem de referência, então ele fica bastante com as ranhuras. Então eu destaquei algumas aqui porque mais pra frente a gente vai fazer elas para dar um detalhe hiper realista. Mas por enquanto eu só deixei ela destacada mesmo, sem muito porquê e pra quê. Enfim, agora com um lápis de maior tonalidade, 6B no caso, se você tiver aí, a gente vai intensificar a sombra, porque como aqui é a primeira base do grafite, a gente precisa incrementar de sombra, porque não tem como ficar só essa cor. Então nesses pontos aqui, onde que eu destaquei com uma maior força no grafite, tá vendo? É onde eu vou acrescentar toda a sombra. Então nesses pontos. Então o que você vai fazer? Você vai passar o lápis 6B e vai esfumar nesses pontos de sombra aqui que a gente já delimitou. Então eu vou estar cortando o vídeo para ficar um vídeo mais sucinto e compacto. Então é isso, Bom, gente, agora que eu adicionei mais sombras aqui no lábio superior, eu vou fazer essas ranhuras mais detalhadas, utilizando um pouco de borracha para dar o efeito. E também vou aumentar um pouco mais de sombra com lápis 8B. Gente, então eu adicionei mais sombra aqui, como vocês podem ver. E o que eu fiz foi pegar o lápis mesmo e puxando essas... Não sei o nome dessas coisas, mas sei lá. Essas ranhurias. Gente do céu, não sei o nome disso não. Mas enfim, aí eu fui puxando algumas com um lápis de maior tonalidade e fui esfumando para não ficar muito marcado. E aí agora com a borracha eu vou apagando um pouco para dar um contraste de iluminação.
Pronto, gente, agora que concluímos o primeiro lábio aqui, o superior, a gente vai passar para os dentes. Esses pontos aqui onde que eu marquei era para eu me situar onde que vai ficar o ponto branco do desenho. Então nessa região aqui tem que ser branco, branco, branco. Então o que que eu vou fazer? Eu vou preencher ela com a caneta em gel mais pra frente, ou senão só se apagar com a borracha bastante. Tá, então como os dentes normalmente são brancos, eles têm que estar bastante. Você tem que tirar bastante o grafite do esboço para não atrapalhar lá na frente. Gente, então eu já apaguei aqui o esboço dos dentes, só que eu achei que ainda ficou bastante marcado, mas tá tudo bem, a gente resolve lá na frente. Então o dente, num desenho de grafite, ele não é totalmente branco, né? Porque como o desenho é preto e branco, não tem como deixar ele somente branco. A gente precisa dar um contraste nele. Então, com um lápis mais claro, a gente vai marcar pequenas áreas e na maioria dos dentes a gente só vai esfumar. Esfumar e colocar brilho. Então, esses daqui de trás, eles são os que mais têm sombras, porque está bem atrás, e os da frente são bem mais claros. Aí nessa região aqui, gente, a gente vai marcar agora mesmo com o lápis 8B, mas por enquanto vamos marcando os dentes. Aí vocês vão olhando a imagem de referência de vocês, nesse caso aqui eu estou acompanhando pela minha, e vou vendo onde que tem que ter sombra e onde que tem que ter luz. Só que chave para fazer dente mesmo é só ir colocando pouca sombra e esfumando, porque como ele tem que ser bem claro, você coloca e esfuma e dá certo. Gente, então eu já comecei a fazer os dentes aqui. O esquema do dente é esse aqui. Eu fiz o fundo já porque estava me incomodando. Mas quando você faz o fundo, você vai ver que realça bem mais o dente. É somente colocando sombra e esfumando. Colocando sombra e esfumando, depois passar a borracha. No caso, na minha referência aqui, que era o brilho, e aqui nessas regiões. Então foi o que eu fiz. Aí aqui também. E na medida que eu for fazendo, eu vou adicionando mais sombra, que eu vou vendo a necessidade. Então é bem simples, dente é uma das coisas mais simples de fazer, que é só esfumar. Bom galera, então a gente já tem finalizado aqui o lábio superior e os dentes. Então o dente é daquela forma simples que eu disse, você passa a sombra, esfuma e apaga nas regiões de brilho, que é essas aqui. Eu tava pensando em passar a caneta gel para dar um destaque no branco dos dentes, só que acabou que eu acho que eu nem vou passar, que eu acho que já chegou no resultado que eu queria. E agora, no lábio inferior, a última parte aqui do tutorial de boca, é o mesmo esquema de cima. A gente vai delimitar os pontos de sombra e depois eu vou fazer essas linhazinhas aqui. Então eu vou delimitar e volto. Gente, então eu já delimitei os pontos de sombra aqui do lábio inferior. Essas regiões e esses traços aqui vai ser semelhante ao que a gente fez na parte de cima. Então eu não fiz do outro lado só para mostrar como que será, mas é isso aqui, só que do outro lado também. Aí você delimita os pontos de onde virar essas linhas pra gente adicionar mais sombras e luz em cada intervalo. Então eu finalizei o lábio inferior. O que eu fiz foi o mesmo esquema de cima. Eu delimitei os espaços de sombras e puxei esses risquinhos aqui e fui apagando de acordo com a necessidade para fazer esses pontos luminosos aqui. Então o resultado foi esse do desenho. Espero que vocês tenham entendido sobre o tutorial. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários.